Olha só, mais um assunto extremamente importante. Se é assunto importante, a gente tem que falar aqui no nosso programa, não é isso? Olha só, ao longo da vida, todos nós podemos sofrer com problemas relacionados à saúde mental, seja de menor ou maior gravidade. O sofrimento mental é caracterizado por um conjunto de sintomas: insônia, estresse, irritabilidade constante, preocupações e medos excessivos e também ansiedade. Ansiedade é um problema, tem muita gente sofrendo disso nesse exato momento. E nós estamos aqui com o Clidenor Paz, que é fisioterapeuta e fitoterapeuta. Primeiro eu queria que a gente falasse sobre essa junção dessas duas profissões, né? Como é que aconteceu isso? Fisioterapia e fitoterapia também, plantas, como é que aconteceu essa junção aí na sua vida? É uma longa história, né? Eu já estudo... Bom dia, em primeiro lugar, já que tem tanta informação para dar, não esquecendo de cumprimentar. Bom dia a todos. É uma longa história que vai ter aí pelo menos uns 15 anos, né? Eu comecei estudando acupuntura, comecei nas terapias integrativas, depois fui estudar fisioterapia. E aí, após a fisioterapia, eu fiz outras pós-graduações em acupuntura e mais recentemente em fitoterapia e plantas medicinais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pronto. Fitoterapia, a gente está falando sobre utilização de plantas para o tratamento de doenças. Que tipo de doença a gente pode tratar utilizando plantas? Mas como foco hoje nas doenças mentais, a gente sabe que estamos vivendo um período extremamente complicado, pós-pandemia. Muita gente teve problemas sérios por conta dessas doenças emocionais. E quais são as principais delas, professor? A gente tem graves problemas de saúde mental, né? A gente estima que o Brasil seja o país mais ansioso do mundo hoje. Pelo menos 9% da população brasileira sofre de transtornos de ansiedade. Deve ter aumentado nesse período. Deve ter aumentado durante a pandemia. Não, com certeza aumentou. Hoje, a depressão é considerada a principal causa de incapacidade no planeta. Então, a ansiedade vai estar também entre as 10 causas de incapacidade no planeta. Então, as doenças relacionadas à saúde mental, elas têm um grande impacto sobre a população mundial, sobre a saúde global, e são problemas de saúde pública, né? Elas não são problemas individuais, elas são problemas que são da coletividade e devem ser tratados dessa forma. A fitoterapia apresenta um horizonte de tratamento muito importante para a gente, porque hoje a gente consegue ter evidências científicas sólidas de que várias plantas são capazes de ser o tratamento principal para essas patologias ou serem coadjuvantes nesses tratamentos. Então a gente pode aliar a tomada de plantas medicinais ou de medicamentos fitoterápicos com a terapia, com o tratamento psiquiátrico, é óbvio, tomando todos os cuidados, tomando toda a atenção necessária para isso. É um conjunto de coisas, não adianta tomar só uma questão de medicação, tem que ter um acompanhamento psicológico também. E você está falando em fitoterapia, falando em plantas medicinais, quais são as plantas mais utilizadas para esse tipo de tratamento, os tratamentos mentais? Hoje, com o maior nível de evidência científica, por exemplo, para o tratamento da depressão, a gente tem a erva de São João, que é o hipérico perfurato. Existem vários ensaios clínicos controlados, randomizados, duplo cego, multicêntrico, comparando ela com outros medicamentos antidepressivos, nos quais ela tem um resultado fantástico, que é pelo menos igual ao antidepressivo, com uma menor quantidade de efeitos colaterais. Porque é natural. Mas existem vários cuidados com ela. Ela é uma planta que pode oferecer riscos, porque ela tem uma afinidade muito grande com uma tipo de célula do fígado que a gente chama de citocromo P450. Então, se você faz uso concomitante com outras medicações, ela pode acabar reduzindo o efeito dessas medicações, ao intensificar o efeito dessas medicações. Então, não é adequado para utilizar junto com um anticoncepcional, por exemplo, com anticoagulantes, né? Então, alguns cuidados a gente precisa ter. E a anticoncepcional, a maioria das mulheres toma. Exato. Então, a gente já tem que ter muito Tem que ter bastante cuidado. Como é o nome da planta de São João? Erva de São João. Erva de São João. Onde que ela é encontrada normalmente? A gente pode encontrar ela em forma de chá, ou a gente chama de derivado vegetal ou da planta seca. A gente pode encontrar em extrato seco, ou a gente pode encontrar também em tinturas, né? Ela tem prescrição exclusiva para médicos, né? Tem por conta desses cuidados. Ela era utilizada para tratamentos de câncer também, e por isso ela foi muito estudada, e por isso a gente conseguiu encontrar várias interações que ela tem com outros medicamentos. Agora você falou uma questão que é extremamente importante. Não é porque é natural
que é livre. Exato. Não é porque Que, inclusive, uma planta... se tomar de forma inadequada, pode até matar. Sim, pode causar, pode levar a óbito. A gente tem casos aqui no estado do Piauí de pessoas que tomaram várias plantas juntas e vieram a óbito por conta disso, né? A gente tem que tomar cuidado na utilização de plantas também. Isso que você falou é muito importante. Não é porque é natural que não pode trazer consequências deletérias à minha saúde. Certo. Quais são as outras plantas muito utilizadas? Por exemplo, o chazinho de camomila, muita gente toma para se acalmar. Ele é um pouco mais comum. Ele ajuda também, né? Ajuda muito. A camomila também tem uma evidência científica boa para a redução da ansiedade. Além disso, ela é antiespasmódica, ela pode promover um relaxamento da musculatura, vamos dizer assim, dos intestinos e ajudar em diarreia, por exemplo. Né? Ela tem um potencial anti-inflamatório. Mas, do ponto de vista de saúde mental, ela pode sim, ela é considerada um calmante leve. Eu costumo prescrever o que a gente chama de extrato seco padronizado. Né? A indústria farmacêutica ela vai pegar as flores da camomila, porque a camomila é utilizada em... Pronto, ali é a camomila. No canto superior, sim, ali são flores de camomila. A gente utiliza as flores. E aí a indústria vai pegar essas flores, vai transformar ela em um extrato e vai me dizer que ela tem uma determinada porcentagem da substância ativa que eu quero. E é isso que a gente chama de extrato padronizado, é isso que a gente costuma prescrever na prática clínica. Entretanto, o chá também funciona. Eu prefiro que as pessoas façam a utilização diretamente das flores, comprar as flores a granel e utilizar a flor da camomila e fazer o que a gente chama de infusão. Que você vai ter a decocção, que é quando você tem raízes e cascas, que você vai ferver a raiz e a casca, ou você tem a infusão, que é ferver a água. Tira a flor. Ela já vem separadinho, você compra a granel. Onde é que a gente encontra aqui, por exemplo, em Teresina, lá naquele mercado das flores? A gente consegue sim encontrar, acho que tem algumas lojinhas pelo centro também que vendem. Sim. E aí a gente pega um punhadinho, uma porção pequena, mas se você tiver uma balancinha de precisão em casa, você pode medir 1 grama, 2 gramas, você ferve a água, coloca sobre ela, tampa, espera uns 5 minutos e faz a utilização do chá. E aí, o importante é que você não tome só quando está mais grave, é que você faça a utilização por um determinado período de tempo para que você tenha uma redução desses sintomas a curto, médio e a longo prazo. Quantas vezes ao dia, por exemplo? 3 vezes ao dia é suficiente. Uma xicrinha? 2 a 3 vezes ao dia, isso, 150 ml. Essas 2 gramas em 150 ml seria suficiente. Agora, Cleideno, é o seguinte, quando a gente vai tomar uma medicação, a gente vai ao médico para fazer a prescrição, para recomendar. No caso do chá, quem que eu posso procurar para saber se essa planta, se esse chazinho pode oferecer um risco para a minha saúde ou não? Existem em Teresina já alguns médicos que são especializados em fitoterapia, mas é uma especialidade que carece de profissionais no estado. Isso é um fato. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro para poder estudar fitoterapia. Né? Mas existem algumas pessoas capacitadas. É importante sim você procurar, e é importante dizer para as pessoas que a fitoterapia ela também tem uma possibilidade maior porque ela é mais barata também. Ela costuma ser mais barata que algumas medicações. Né? E além disso, uma planta ela não tem um só agente que vai promover efeitos sobre o seu corpo, ela tem vários. Né? Então, como eu disse que a camomila ela vai ter um efeito de calmante leve, vai ter um efeito antiespasmódico sobre o intestino, ela vai ter um efeito anti-inflamatório, em algumas regiões ela pode ser utilizada também na pele, né? Como anti-inflamatório e também antifúngico, antibacteriano. Então, uma planta ela tem vários compostos, vai ter várias funções e vários efeitos. Né? Então, é importante ser bem orientado. É óbvio também que a gente tem o conhecimento ancestral, que aí a gente vai estudar isso na academia, a gente chama isso de etnobotânica, que é a ciência que vai estudar os usos tradicionais das plantas. Né? E o que me entristece é que a gente está perdendo esse conhecimento. Né? Eu chegava em casa e dizia, mãe, estou com uma dor de estômago. Ela fazia um chá de casca de laranja, ela pensava em algumas coisas. Chazinho de bolsa. Isso, a minha geração já está perdendo isso. A gente já não entende. Tudo é remédio. Tem gente que não acredita no poder das plantas pela própria falta da informação. Exato. Sem saber que é a planta, a partir da planta que é fabricado o remédio. Exatamente. E aí tá tudo muito simples, sentiu uma dor de cabeça, sentiu um desconforto, vai lá, tira um comprimido, toma.
E aí isso não é legal, né? Sim. Muitas vezes tem a questão da automedicação e um chazinho pode ser bem mais eficaz. Qual é aquele chazinho, Clidenor, que é importante a gente sempre ter em casa, que não tem tanta contraindicação? Por exemplo, a camomila. Camomila é bom ter em casa, né? Ela vai ter todos esses usos. Eu sempre tenho camomila em casa. E não tem tanta contraindicação? Não, ela é bem tranquila. Ela pode ser utilizada com uma série de outros medicamentos. A gente tem que ter muito cuidado com gestantes também. É importante lembrar disso. Qualquer planta medicinal e qualquer medicamento tem que ser tomado sob um uso, tem que ter um uso mais cuidadoso durante a gestação, né? Isso a gente tem que ficar atento. Outras plantas que vão ser úteis para a saúde mental e que a gente pode ter em casa, a cidreira, por exemplo, né, o que a gente chama de erva cidreira, que a gente tem que ter cuidado porque a gente confunde ela com a Melissa officinalis, né? E também tem o capim-limão, que a gente chama também de capim-cidreira, mas a cidreira é muito comum nos quintais, ela tem uma florzinha roxa, essa é o que a gente chama de erva cidreira. De cultivar também, ela é calmante, ela baixa um pouquinho a pressão arterial, né, ela se espalha muito facilmente e é muito fácil de você ter ela num vaso em casa ou no chão e sempre ter disponível. A passiflora, que é o maracujá, né, e é importante, né? Até a imagem aí está um suco de maracujá. É a flor do maracujá, o suco a gente sabe que acalma também. São as folhas. As folhas? São as folhas do maracujá. São as partes aéreas da planta que a gente chama de passiflora incarnata. E a gente vai ter outros 2 tipos de passiflora que também são utilizados, mas a incarnata é a mais comum. A pessoa tem um pezinho de maracujá no seu quintal, tira a folha e faz daquele método tradicional. Isso, da infusão. Colocar na água quente. E assim, o maracujá, o chá, ele tem poucas propriedades ansiolíticas. As folhas, as partes aéreas, que são as folhas e os galhos, vão ter essas propriedades. Essas plantas, elas vão agir sobre vários mecanismos no seu cérebro. Elas vão agir sobre a serotonina, elas podem agir sobre o mecanismo do GABA, né, que é o ácido gama-aminobutírico. É uma substância que em algumas partes do cérebro ele é uma substância inibitória. E o aumento do GABA em algumas partes do cérebro é o principal mecanismo de alguns ansiolíticos, de alguns medicamentos ansiolíticos, né? Eles vão ter um efeito menor, mas, por exemplo, a erva de São João ele vai ter pelo menos 3 ações sobre a depressão. Pelo menos 3 tipos de mecanismo de ação, né? Isso, a gente chama isso de efeito sinérgico. Mas eu me preocupo com essa questão dessa erva de São João, com a questão da medicação, que você disse que... Exato. Eu não geralmente tomaria... quem tem depressão toma muitos outros eu remédios. não tomaria sem orientação. De fato, não tomaria. Então a pessoa pode procurar o médico, ele pode... Sim. Alguns psiquiatras já têm propriedade para falar sobre isso, exato. Né? Aqui a gente tem a valeriana também. A valeriana a gente usa as raízes. Ela induz o sono, né? A gente diz que ela é um hipnótico porque ela induz sono, ela diminui também a ansiedade. Ela pode ser tomada assim com um certo nível de segurança também. E aí meu conselho é que você utilize 1 hora, pelo menos meia hora antes de deitar, mas de preferência 1 hora antes de deitar. E aí você tem que fazer uma decocção, você vai ferver um pouquinho essas raízes. A gente tem o alecrim aqui também, né? E o alecrim também vai ter propriedades ansiolíticas e a gente também pode utilizar ele para depressão. E ele tem um efeito interessante que é sobre a memória, né? Já se diz há séculos que ele vai ter um efeito sobre a cognição, sobre a melhora da cognição e sobre a melhora da memória. E principalmente o óleo essencial do alecrim vai ter esse efeito sobre a memória. A gente está cada vez mais preguiçoso. Hoje em dia tudo anota no celular, né? Ninguém quer mais exercitar a memória, esse chazinho cai muito bem. Agora, Clidenor, eu lembrei de uma coisa muito importante aqui, me passou um filme aqui pela minha cabeça. Quando o meu filho era bem pequenininho, às vezes a avó chegava a dar um chazinho, bebezinho mesmo, questão de 3 meses, 4 meses, e eu não dava, eu tinha medo. Eu não, vou dar só o peitinho mesmo, só o leitinho. Não é recomendado chá para criança? Porque muitas avós davam chazinho para a criança se acalmar. Isso é uma questão muito complexa, porque a gente não faz estudos com gestantes e não faz estudos com crianças, porque você pega uma população e coloca ela em muito risco. É uma criança que está desenvolvendo ainda seu sistema nervoso, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Eu não aconselho, né? Não aconselho. A camomila ela é segura, já a partir de 1 ano, 2 anos ela já é um pouco mais segura, mas também não aconselho dar assim de qualquer forma. A partir de quantos anos assim você pode dar um chazinho assim para 4, 5 anos já é mais seguro. A partir de 7 anos já é bem mais seguro e você dá metade da dose que você daria para um adulto.
Pois é, então a gente Já é tem que bem ter mais muito seguro. cuidado com as crianças, Exato. né? Nem tudo que os nossos avós passam, a gente sabe que os nossos avós são bem sábios, mas nem Sim, tudo a sim, gente sim. pode ficar oferecendo para os nossos filhos, né? Clidenor, muito obrigada pelas informações. Eu queria saber, assim, se nas suas redes sociais você dá dicas, você dá mais informações, Sim. assim, quais são as redes sociais? As pessoas podem me seguir no Instagram, que é o @clidenorpaz, e aí eu tento trazer algumas informações por lá e também podem entrar em contato comigo se desejarem fazer uma consulta especializada em Você fitoterapia. pode mandar lá um direct, né? Pode mandar sim, Tá estou à certo. Muito disposição. obrigada pela entrevista. Eu Seja que sempre agradeço. bem-vindo ao Bom Dia News, tá bom? Nós conversamos aqui com Clidenor Paz, fisioterapeuta e fitoterapeuta também, falando sobre a importância das plantas, das ervas para cuidar de doenças emocionais, que a gente sabe que o mundo está doente, principalmente de problemas emocionais, e a gente tem que se cuidar de verdade.